Olá, terceiro ano, tudo bem aí? Vamos continuar falando da nossa sentença, né? Nós encerramos semana passada, na verdade na aula passada, a análise dos elementos da sentença, né? Portanto, quais são os requisitos para que uma sentença tenha validade e então possa produzir os seus efeitos sem correr o risco de ser anulada ou ter que ser corrigida. Há alguns artigos ainda dentro desse capítulo que, de certa forma, nos colocam diante desse tema, que é de como a sentença poderá ser detectada como viciada, como incorreta, e, portanto, quais são os mecanismos que nós teremos para corrigir esse tipo de defeito. De cara, eu aponto o 490, a gente terminou o 489 na última aula. O 490 diz exatamente os limites de atuação do juiz e nos coloca de novo diante da importância daqueles dois elementos da ação, que são a causa de pedir e o pedido. O 490 diz que o juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes. Ou seja, a limitação do juiz tem a ver com essa simetria entre aquilo que foi pedido, a causa daquilo que foi pedido e a sentença que deve acolher ou rejeitar exatamente os pedidos nesses termos que foram postos. Portanto, o juiz deve sempre se adequar a essas limitações impostas pelo modo de como o pedido foi feito. Isso, portanto, nos leva a um grave erro da sentença, um grave defeito da sentença, que é essa assimetria entre aquilo que está sendo decidido e aquilo que foi pedido efetivamente pela parte, e também a causa, o motivo que levou a parte a fazer aquele pedido. Esses, portanto, são os limites da sentença. Partir dos fatos como foram postos pela parte como motivo da pretensão e chegar, portanto, àquele pedido feito pela parte por conta desses motivos de pedir e que, então, nos obrigam, na condição de magistrados, a respeitar esses limites impostos pelas partes. Daí, portanto, que o mérito fica sempre sujeito a essa adequação em relação àquilo que foi realmente o pedido pelo juiz. O artigo 492 também completa exatamente dizendo isso. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. O limite é esse. O pedido limita a atividade jurisdicional. O juiz não pode dar sentença de natureza diferente, de conteúdo diferente. Ele pode acolher ou rejeitar, mas sempre atento ao pedido como foi feito. Bem como, diz o 492 ainda em complemento, bem como condenar a parte em quantia superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Esse artigo 491, o 490 e o 492 nos colocam de novo exatamente diante daqueles defeitos que nós estudamos no primeiro semestre. A sentença citra petita, que é aquela sentença que deixa de responder a um pedido feito, portanto a parte, embora tenha recebido uma sentença, a parte do pedido que não foi abordado na sentença, e portanto sobre essa parte do pedido não houve nem vitória nem derrota, há uma omissão evidente. Ele trata também da sentença ultra petita, que é aquela que extrapola o pedido feito pelo autor, portanto concede ao autor mais do que ele próprio teria pedido e portanto viola claramente o direito de defesa, porque o réu se colocou nesse jogo processual tendo a expectativa máxima de derrota e essa expectativa não pode ser de repente exacerbada. E temos também a sentença que é defeituosa porque é extra petita, porque confere ao autor alguma coisa que ele não pediu. E então viola, na verdade, autor e réu, porque ambos recebem como resposta jurisdicional algo que nunca foi o objeto da ação. Esses defeitos, portanto, essa assimetria, esse desrespeito aos limites, essa sentença que vai além, que vai fora ou que deixa de dar resposta, são os principais defeitos que geram nulidades. E o que nós vamos ver, portanto, ao longo desse semestre é qual a forma de resolver esta nulidade, qual a forma de corrigir essa nulidade, ok?